Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, nosso programa O Agro B. Estamos recebendo o Ricardo Fernandes, coordenador de informações de mercado da Ceasa Minas. Ele que participa com a gente direto da Ceasa e está nos apresentando aqui muitas dessas questões envolvendo os preços dos legumes e tudo mais. Senhor Ricardo, neste momento em que a gente fala sobre a cenoura, a gente abriu o programa falando da cenoura e a gente tem que voltar para a cenoura, que ela acaba que está no noticiário. Eu até conversava com alguns produtores de São Gotardo, até para entender um pouquinho do que está acontecendo, e eles me explicavam que o porquê dessa melhoria no que diz respeito ao preço daqui a pouco, daqui 2 meses no máximo, porque a produção da cenoura ela demora 90 dias. Então, se a gente ficar aí mais um tempo sem fortes chuvas, o que atrapalharam bastante a produção de cenoura, a gente pode imaginar aí talvez maio, junho com preço melhor da cenoura. É a projeção que vocês têm acompanhado aí na Ceasa também? Exatamente para a cenoura, a gente espera que a partir de maio a situação dela já esteja regularizada. O preço deve ser bem menor. E uma outra coisa que é muito bom para quem consome é que o preço diminui e a qualidade melhora. Hoje, apesar da gente pagar esse preço muito alto, a gente percebe que vários produtos não têm aquela qualidade que a gente nota, principalmente no segundo semestre. Então, além desse preço ser mais baixo, provavelmente o consumidor ainda vai adquirir um produto com a qualidade muito mais alta. E essa qualidade é interessante. Agora, o detalhe também que dificulta muito, né, nessa questão da alta, né, que a gente está falando de produtos, Ricardo, que quando você fala de um produto que você pode estocar, né, aí é interessante, o comerciante pode estocar e tudo mais, mas frutas, de certa forma, não há uma estocagem, não há uma periodicidade tão grande para se estocar esse produto, né? Ah, é verdade. E é um produto que tem que ser comprado em pequenas quantidades. Não adianta você, quando a fase é muito favorável, não adianta você comprar 30 quilos de cenoura para consumir ao longo de 4 meses ou 5 meses. Uhum. São coisas que você compra volumes bastante reduzidos e não tem jeito, a gente tem que ir convivendo com essa situação mais difícil por esse período, sabendo que em breve a situação deve melhorar. A coisa fica muito complicada, Fabiano. Eu tinha citado o exemplo da abóbora japonesa, só para o pessoal ter uma ideia de como que a coisa funciona. Ao longo de 2021, aproximadamente 85% desse produto era produzido em municípios mineiros. Nessa época agora, que a situação está complicada por causa desses problemas climáticos, a oferta de municípios mineiros para essa abóbora foi só de 59%. Os outros 41% vieram principalmente do estado do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de Espírito Santo no Sudeste e do estado da Bahia no Nordeste. Perfeito. Para a nossa audiência rotativa na televisão, turma tá zapeando e chegou aqui no canal Viver Brasil, o senhor já deu uma apontadinha aí do que pode ser os próximos meses. Mas, falando especificamente dos legumes, o que esperar para os próximos meses? A gente tem uma tendência de melhoria aí no que diz respeito aos preços, assim como acompanhando essa leva aí da cenoura? Bom, todos os anos a gente tem uma situação mais difícil, principalmente para as verduras e legumes, no período de janeiro a abril.
Esse ano a situação foi um pouco agravada por causa do grande volume de chuvas no início do ano, mas a expectativa é de que a partir de maio, essa situação, a oferta deve regularizar, o preço deve melhorar, a qualidade também deve ser bem melhor e que isso dure até novembro, que desse período de maio a novembro é o período mais favorável para a produção do hortigranjeiro, exceto quando a gente não tem frios muito intensos, geadas rigorosas. Caso contrário, a gente deve ter uma situação de maio a novembro bem melhor do que nós tivemos nesses primeiros meses de 2022. Ricardo, a gente tem aqui acompanhado, né, o destaque da inflação, da recessão econômica, tudo isso tendo um destaque no que diz respeito à nossa venda do agronegócio e tudo mais. Parece algo distante, mas a gente já trouxe aqui que é a questão da guerra, principalmente no que diz respeito a alguns produtos, como o milho, por exemplo, pode ter um problema muito grande, exatamente pela produção da Ucrânia de milho. O senhor acha que a guerra, de certa forma prolongada, ela completou mais de um mês já, a gente pode imaginar também reflexo nesse preço que a gente está pagando, não só a chuva sendo a vilã? Olha, eu acho que o problema mais sério que a gente tem hoje, e que a gente tem que ficar muito concentrado nele, é a questão dessas chuvas mesmo, dos reflexos que elas trouxeram. Com relação à guerra, se a situação da oferta se normalizar, provavelmente os preços vão diminuir e é claro que a gente vai ter problema com defensivos, com fertilizantes, alguns produtos, a exemplo do milho, mas a gente acredita que, de uma maneira geral, a tendência é de que as coisas melhorem e esses preços fiquem mais calmos, pelo menos para verduras, legumes e frutas. A expectativa, portanto, positiva no que diz respeito a essa questão. E falamos tanto de preços lá no alto, Ricardo, sei que é uma pergunta difícil, pois a tendência de uma variação para o alto, mas dentro daquela lógica da feira da dona de casa, quais os produtos hoje estão, diga-se de passagem, em conta? Pois é. Em conta mesmo, quando a gente fala de preço baixo, é até difícil da gente dar exemplo. Pois é. Mas, exato, mas o caminho é exatamente esse. Os preços de alguns produtos já estão cedendo e a gente espera aí que com mais 15, 30 dias esse grupo vá aumentando, mas nós já conseguimos perceber vários produtos com preços mais baixos que há 30 dias atrás. As abobrinhas cederam de preço, chuchu, o quiabo, inhame, a mandioca, apesar de uma redução muito discreta, mas a gente já conseguiu notar, e entre as frutas, algumas, né? O abacate, banana prata, goiaba, limão Tahiti. Então, à medida que o tempo vai passando, a expectativa é que essa lista vá crescendo. O mais interessante, seu Ricardo, é que quem está nos acompanhando aqui agora e faz sacolão foi junto na sua resposta, porque eu que sou um cara atento a essas questões de preços em sacolão, consegui ver a disparada da banana prata no início do ano e agora ela caindo, né? O limão Tahiti disparado também no início do ano, finalzinho do ano de 2021, início do ano de 2022 e agora também com preço melhor, ou seja, é bem isso, esses exemplos aí de preços em queda, eles nos mostram que é possível ter um pouquinho de esperança nessa projeção desses outros produtos que estão com preço lá no alto, né? Pois é. Dois exemplos que você citou. O caso do limão Tahiti, que passa por um período de entre-safra entre os meses de setembro e novembro, e a partir disso aí a situação vai ficando melhor. E a banana
A banana prata que passa por um período de entre-safra também entre janeiro e abril, e é uma entre-safra nacional. Praticamente todos os estados têm seus volumes ofertados muito mais baixos, e agora a gente já percebe. No caso do limão Tahiti, a situação já está resolvida. O preço dele a gente já pode considerar bem baixo, na faixa de R$ 1,60 o quilo. E o caso da banana prata, a gente já percebeu uma queda aí de aproximadamente 22% em relação a 30 dias atrás, e a tendência é que esse preço fique melhor ainda. E, senhor Ricardo, para a gente caminhar aqui para o nosso final aqui da nossa entrevista, a dona de casa é sempre atenta, quem está ali no dia a dia para fazer as compras é sempre atenta no que está nos preços, nas substituições e tudo mais. Mas alguns produtos a gente tem percebido que eles não têm um refresco no preço, né? Como o kiwi, por exemplo. O kiwi está com preço bem lá no alto, né? O morango tem uma variação, mas em alguns momentos também está com preço lá no alto. Alguns produtos tendem a não acompanhar essa diminuição a partir da segunda quinzena de abril, sequência para o mês de maio? Sim. O exemplo do kiwi é muito bom, porque praticamente todo o kiwi comercializado hoje é importado. Então, é um produto que mesmo que caia de preço, não vai ser assim, em patamares muito altos. A dica que a gente pode dar nessa época, a gente sabe que a substituição, em alguns casos, é muito difícil. O que a gente pode dar de dica é para o consumidor pesquisar bastante e aproveitar as promoções. Alguns estabelecimentos fazem promoção às quintas-feiras. Então, que tal se o pessoal fizesse mais compras nas quintas-feiras? E pesquisar bastante, porque de um estabelecimento para outro pode ter uma diferença de preço muito alta. O senhor está destacando quinta-feira, mas cada mercado aí tem o seu dia, né? Um segunda maluca, outro terça-feira do preço. Quer dizer, ficar atento a essas questões, né, senhor Ricardo? Para tentar encontrar o menor preço. E vale a pena, dependendo da situação. Você mora numa região, de repente, que tem um sacolão perto do outro, que dá para ir a pé, dá para fazer até dar uma de Feliciano Abreu do Mercado Mineiro e fazer uma consulta, né? Dos preços, né, senhor Ricardo? É verdade. Mesmo que você está saindo para resolver um problema no banco, fazendo alguma coisa desse jeito, você passou num lugar, tem um produto em promoção, você acha que aquela condição é muito boa, aproveita. Não perde a oportunidade, não, porque às vezes você deixa de comprar um produto no estabelecimento que custa R$3 e vai pagar 10 em outro. Então aproveita essa oportunidade, já faça a compra e aproveita esse preço mais baixo. Maravilha! Senhor Ricardo Fernandes, coordenador de informações de mercado da Ceasa Minas, muitíssimo obrigado por nos atender para essa entrevista, para a gente entender um pouquinho mais do cenário, dos preços dos legumes, das frutas e torcer para que todos esses prognósticos que discutimos aqui sejam realmente factuais e que a gente possa ter melhorias a partir da segunda quinzena de abril. Grande abraço! Um abraço e obrigado pelo espaço. E o nosso AgroB vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua audiência. Você continua com a nossa programação e a gente volta amanhã com muito mais para você. Valeu!